Olá, você vai fazer o concurso para o Senado Federal, não é? Aqui quem conversa com você é a professora Júnia Andrade, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso. O pessoal está perguntando se a gente vai lançar curso novo, como é que vai ficar, etc. Eu vou explicar o que foi que eu fiz e vou dar uma dica. Eu vou conversar com vocês sobre a prova discursiva do Senado para quem quer muito fazer esse concurso, tá? Para nós começarmos aí o nosso bate-papo. Bom, gente, primeira questão, né, que a gente tem que lembrar é o seguinte, vou achar aqui uma abelhinha no site, que aí eu vou conversando com vocês e escrevendo. Vejam só, o concurso do Senado foi autorizado. Quando? Ele foi autorizado, né, pela comunicação que foi feita em 2019, tá certo? Chamada comunicação número 2 de 2019. Então, nós já temos um concurso autorizado, tá? O ato número 2 de 2019 do Senado. O concurso só está parado em função da pandemia da Covid. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz umas mudanças aqui internas do nosso curso, que são muito importantes porque vão expandir a possibilidade de você treinar discursivas. Agora tem muito mais questões, muito mais redações aqui dentro, tá bom? Mas antes de falar do curso em si, o pessoal anda perguntando sempre sobre as provas discursivas. Ah, Júnior, que banca você acha que vai comandar esse concurso do Senado? Bom, vamos lembrar que a FGV foi a banca que comandou os concursos tanto de 2008 quanto o concurso de 2012. É claro que ela fez uma pequena bagunça aqui em 2012. Eu acredito, gente, que, embora ainda o Senado não tenha assinado, não é, uma contratação com banca, que o CESP, SEBRASP, né, famoso CESP, venha talvez a ser a banca do concurso. Por quê? Porque fez o concurso da Câmara, tá? Não só uma, mas fez os concursos anteriores. E o CESP é um pouco mais organizado que a FGV. De qualquer maneira, eu vou comentar sobre o perfil das três grandes bancas. Por quê? Porque a FCC, vamos lembrar, fez um concurso do Legislativo recentemente, que foi o concurso da CLDF, é de 2018. A gente diz que é recente porque são dos últimos, né? Fez o da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, as três bancas, de bem ou mal, elas têm grandes chances em função do perfil, tá? Bom, quem fez o concurso, acompanhou ou vem lendo os editais do Senado, sabe que em termos de provas discursivas, né, tradicionalmente são dois exercícios, uma redação e uma questão específica, certo? Redação, conhecimentos gerais, conhecimentos atuais, questão específica. São textos com extensão, né, extensão aí de até 30 linhas, tá bom? Então você tem essa composição em geral. E qualquer uma dessas bancas aqui deve respeitar naturalmente esta composição. Quando a gente fala em redação e questão específica, por incrível que pareça, a questão específica é bem mais fácil, tá? A redação depende da banca. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, a FGV, para você entender um pouquinho, a FGV gosta muito de temas que se assemelham muito aos temas da FCC. Que temas são esses? São temas que trabalham com conhecimentos gerais em vez de atualidades, tá? É mais conhecimentos gerais. Estes conhecimentos gerais são mais conhecimentos filosóficos. Você tem que interpretar uma questão ligada à condição humana atual. Então, o que eu quero dizer? Quer dizer que, por exemplo, vamos ver, nós estamos em plena pandemia do coronavírus. Se fosse o CESP pediria para você falar sobre a pandemia em si. O CESP seria bem mais objetivo. Já a FGV e FCC pediriam para você falar sobre o comportamento humano, de uma forma geral, o sentimento, por exemplo, o adoecimento das pessoas em face de notícias, vamos supor assim, de notícias catastróficas, iam pedir para você discutir essas questões. Aí você pensa assim, poxa, então é muito difícil redação da FGV, tem uma diferença. A FGV tem uma correção mais simplória, tá? Ela é mais simples, apesar de pedir um tema de âmbito filosófico, ela é um pouco mais simples na análise. Agora, a FCC é o bicho, tá, gente? Ela é bastante robusta na análise. Tanto que eu considero redação para concurso público a pior de todos para você aprender e você passar por ela é a da FCC, certo? Exige muita argumentação, muita capacidade argumentativa. A FGV não.
GV mel na chupeta, apesar de o tema ser mais filosófico. Só tem que entender a gama de temas que é cobrado naquele momento, tá? Então você tem essa questão em torno da FGV. E, de certo modo, elas acabam sendo previsíveis, de certo modo, porque quando você fala em condição humana, você levanta um determinado conjunto de assuntos que tem a ver com o ciclo humano, tá? Você fala, por exemplo, assim, lógico, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, não diretamente. Mas se você vai para algumas áreas subjetivas como a astrologia, por exemplo, são 12 ciclos. Então, se você encaixar bem ou mal os temas de redação ali dentro, você vai ter exatamente a condição humana a partir do eu, da relação com o outro. Isso é próprio dos temas da FCC, da FGV, né? As relações de alteridade, as relações de singularidade, ou seja, da própria constituição do eu, a relação com o trabalho, a relação com o coletivo. Então, é o que essas duas bancas vão pedir. Já o CESP, em termos de redação, o CESP é bem tranquilo, porque o CESP vai mexer com a atualidade. E tem uma redação que você não precisa fazer nenhum tipo de aprofundamento argumentativo. Você tem que ser organizado. Basicamente isso, tá? Questões específicas. Aqui já existe uma semelhança entre a FCC e o CESP. Semelhança estrutural. Por quê? Porque aqui a banca vai te dar comandos bem objetivos. E as bancas vão apresentar assuntos bem basilares. Elas são muito conceituais. Então, elas vão te trazer o básico do seu cargo, o básico de determinada função, não é? O CESP, então, é mais preocupado com a área das competências. Mas, enfim, o que acontece é que você encontra uma prova muito simples e que aqui na específica também vai pesar a questão da organização. Então, dessas três bancas, o CESP é a mais tranquila, por incrível que pareça, na discursiva. Tá? Na discursiva, não estou falando da objetiva. CESP Sebrasp na discursiva é a mais tranquila. Bom, o que nós podemos, então, esperar, por exemplo, da nossa... Vamos supor que venha ser o CESP, não é? Eu já fiz um vídeo de dicas falando muito sobre a FGV, tá, gente? Vocês entrarem no meu canal, no YouTube, Júnia Andrade, professora Júnia Andrade, vocês vão achar o vídeo número 1. Então, vou falar um pouquinho sobre o CESP. O CESP é uma banca que tem uma preocupação com a apresentação do seu texto. Esta apresentação, muita gente fica presa ao conceito letra. Não é bem assim. Lá é apresentação, letra, margem, paragrafação e estrutura textual. As últimas correções do CESP bateram muito na forma como você organiza o texto por dentro, como o texto progride, como o texto desenvolve as suas relações de coesão, de lógica. Então, o CESP fica muito em cima disso. Depois, o CESP, na sua parte de desenvolvimento de conteúdo, vai cobrar bastante de vocês respostas precisas, objetivas e organizadas, certo? Como assim organizadas? Eu explico. Às vezes você tem uma regra geral sobre determinado assunto e a banca te deu um estudo de caso, né? Então você tem que trazer a lei, que é a regra, apresentar para você tratar daquele problema, mais o caso. Se houver exceção, você tem que trazer a lei, mais a exceção, mais o caso. Isso vai acontecer nas específicas de todas elas, tá? Mas no CESP de uma forma mais séria. A FCC vai ser um pouco mais objetiva aqui. Como assim, professora? Você dá um caso um pouco fora, porque eu acabei de dar aula, então isso está na minha cabeça. Por exemplo, na prova do Ministério Público de Contas do Pará, não é? O que acontece? A banca perguntou, ela disse o seguinte, ela queria saber sobre a competência do tribunal, né, do TCE, para instaurar uma auditoria a partir de uma denúncia anônima, tá? Então eu estava cobrando uma competência. Então, geralmente os alunos se atrapalham muito para dar esse tipo de resposta. Mas a resposta era simples, era dizer que, de acordo com o regimento interno do Tribunal de Contas, né, não
o tribunal não acolhe denúncia anônima. Então essa era a regra, falar o que está na lei. Mas havia um desdobramento. O que é o desdobramento? Peraí, não acolhe, mas por isso não instaura auditoria? O aluno teria que falar. Entretanto, as auditorias podem ser instauradas de ofício. Né? Ponto. Portanto, em relação ao fato de a denúncia feita pelo fulano de tal, aí o aluno vai ao caso, que é a fase final, que é a fase exemplificativa. Então, gente, existe uma ordem dentro das discursivas que tem que ser respeitada. Essa tem que ser respeitada. Se essa ordem não for respeitada, não adianta você saber o conteúdo. Tá? Você tem que saber desdobrar, tem que saber deixar isso de forma bem clara. Por que eu estou falando isso? Vou apagar aqui, tá? Pelo seguinte, vou dar uma explicação, eu sempre gosto de falar para os alunos sobre a realidade dos fatos. Existe um mundo ideal, que é o mundo que está na cabeça do aluno, e existe o mundo real, que é o que acontece nas provas. O que é o mundo ideal? Você esperando tudo que aconteça com muita perfeição. Enunciados perfeitos, enunciados claros. Então nós vamos falar sobre o drama dos enunciados. Nem sempre os enunciados são claros em concurso público, de modo algum. E o mundo real, você tem que se expressar assim mesmo, entregar uma discursiva, não importe a qualidade dos enunciados. Então, aqui a sua discursiva precisa ser realizada, tá? Então, no mundo real, né? Elaborar a discursiva e passar no concurso. Essa é a questão. Por que eu estou contando essa história? Eu vou pegar duas situações que aconteceram sobre questões específicas. Por exemplo, uma situação que aconteceu com o TCE Minas, tá? E uma situação que aconteceu com a Cefaz AL. TCE Minas um pouquinho mais antigo, 2018, Cefaz AL um pouco mais recente, 2020. Por exemplo, aqui em 2018 havia uma questão de uma das provas do TCE Minas falando sobre o artigo 70 da Constituição. E a banca perguntava por dois itens que não tinha nesse artigo 70. Ela pediu o objetivo da fiscalização financeira orçamentária, né, de que tratava o artigo 70, e a sua finalidade. Porém, os alunos ficaram muito bilolados na hora da prova, enlouqueceram. Por quê? Porque não tem essas expressões lá. Lá só fala de abrangência e de princípios envolvidos nessa fiscalização. E os professores da área de controle realmente desceram o martelo aqui, né? Professores de AFO também. Falou, poxa, mas a banca pede coisas que não existem. Aconteceu isso. A mesma situação aconteceu na Cefaz AL, quando a banca, ao falar de ICMS, né, ela usa uma terminologia que os professores de legislação tributária ficaram de cabelo em pé, escreveram artigos criticando o enunciado do cargo 2 da Cefaz AL, questão número 1, né, que a banca confunde, vamos dizer assim, o fato gerador, o momento do fato gerador. Mas mesmo assim o aluno tem que entregar a discursiva, não adianta você brigar com a banca. Eu vou mostrar para vocês o quanto é importante a gente saber escrever e na hora a gente ter nervos de aço para dar conta disso, né? Quer ver? Olha só. Por exemplo, isso aqui, desculpem, tá? É o e-mail de professor, não reparem a bagunça. Em março, por exemplo, a Cefaz AL, tá? Teve a sua prova discursiva corrigida. E vários alunos meus, me chamou a atenção que vários alunos meus me pediram recurso, mas eles estavam aprovados. Veja que o aluno falou, estou aprovado em 45 de 48 vagas. Por que pediram recurso? Porque na época, a banca do concurso, né, aliás, é o CESP, você tem mania de quê? De aprovar muitos recursos. FGV também, tá? FCC mais dura. Mas a FGV e CESP tem mania de aprovar recursos e os caras têm medo de perder posições. Então, ele só queria, né, mudar um pouquinho. E veja que a banca retirou dele 0,3 ponto, né, 3 pontos. 0,3 ponto, singular. E ele queria assim mesmo, né? Falou assim, olha, me empurra um pouco para frente. Para provar a vocês que isso não foi um fenômeno único, depois eu vou explicar por que aconteceu isso. Aqui um agradecendo pelo curso que a gente deu para você faz a ele, e ele nunca imaginou que poderia ganhar confiança no curso de alto nível. Então ele falou, estou na posição 40, e são 48 vagas, conforme surgiu no e-mail anterior, né? E ele queria recurso a si mesmo, tá? Ele estava achando a posição dele vulnerável. Vamos lá. Esse aqui estava em 22º lugar e quis recurso a si mesmo para melhorar dentro das 48 vagas. Ele queria, olha, quero recorrer
Tinha nada para recorrer ali mais. Nada, nada, nada. Acho que tinha, eu acho que a coisa em torno de pouquíssimos décimos. Mas ele quis assim mesmo. E por que isso acontece, gente? É complicado a gente tirar a nota alta indiscursiva, não. Aqueles alunos que escreveram ali, eles não perceberam que na prova da Cefasa L, que foi essa que deu o exemplo, de que havia erros no enunciado. Eles estavam tão habituados a serem objetivos, desdobrar o assunto, fazer o assunto progredir e exemplificar com o caso, que eles não tinham nenhum problema com aquilo, tá bom? Então aqui eu tô mostrando, por exemplo, ó, prova da área de vocês, tá? CLDF, por exemplo, a Câmara Legislativa do Distrito. A aluna mandou para nós a provinha dela, e olha só, a nota impecável, né? Não errou absolutamente nada. Na verdade, sempre tem um errinho, mas a banca não alcança esse errinho que sempre tem. A banca trabalha sempre naquela tábua rasa ali da coleta dos mesmos erros, né? Então você tem que fugir disso, tá? Bom, pensando assim, o que foi que eu fiz aqui nesta época de pandemia? A gente está fazendo uma promoção, o curso está saindo a R$ 297,50, você consegue dividir em 3 vezes, consegue dividir em mais vezes. E o que a gente fez? A gente aumentou a carga de textos. Para quê? Para ser solidário, né? O pessoal precisa passar em concurso, então nós aumentamos bastante a carga de textos. 5 redações, 4 questões. Tá bom? Você vai ter 9 textos para você redigir nesse período. Aula teórica toda no site, né? Praticamente todas as questões no site, todas, falta que questão 3 e 4, no momento que eu estou gravando, porque eu mudei agora. Tudo no site, inclusive, né, que eu deixei as questões da FGV disponíveis para vocês. E vou deixar também as questões, que questões são essas? Português, tá? Português da FGV, 30 provas da FGV disponíveis para vocês. E vou deixar também as do CESP, porque eventualmente vocês podem fazer algum concurso, então eu vou deixar aqui de brinde, que é para vocês terem assunto, para vocês não ficarem parados aí durante essa quarentena e não ficarem procrastinando, ou seja, vocês estudarem, tá? Vou deixar aqui de brinde também, mas essa questão. Júnior, até quando vai ser o curso, meu acesso? O seu acesso vai até o dia da prova, tá? Inclusive eu venho, eu atualizo, saiu o edital, eu venho, atualizo, tá bom? A gente deixa um acesso durante um período X, porque né, computador, vocês sabem como é que é, precisa, né, de informática precisa de você comandar um tempo para ela, e depois a gente vai renovando este seu acesso, tá bom? Bom, gente, se vocês gostaram, entre em contato conosco, turmadegeração.com.br, turmaderedacão.com.br, vai estudar conosco e se preparar para um dos melhores concursos, né, que você vai enfrentar logo depois dessa pandemia, tá bom? Beijo grande para você, se cuide, cuide da sua família, cuide dos seus amigos.